Oi, meus amores, vamos lá para mais uma aula. Vocês vão abrir o livro de português, o livro que vocês têm em casa, na página 108, 108 e 109. Então, hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre lenda, né? Nós vimos a lenda da Vitória Régia, né, na aula passada. E hoje nós vamos conhecer um pouco da lenda do Rio Amazonas. O amor entre o sol e a lua. Leia o título da lenda que você vai conhecer a seguir. Observe a ilustração. Formule uma hipótese. Como será que surgiu esse rio? Como é que vocês acham que surgiu o Rio Amazonas? Será que foi de uma paixão também, como a lenda da Vitória Régia? Vocês lembram da lenda da Vitória Régia? Que a Índia se apaixonou pela lua, que ela acreditava que era um guerreiro. Então, lembrando que lenda é uma mistura de realidade com fantasia, né? As lendas foram criadas pelos índios e aí, para explicar alguns fenômenos da natureza, eles usavam a imaginação, né, para criar. E aí a lenda tem um pouco de mistura da realidade, porque são usados os elementos da natureza, e um pouco de ficção também, um pouco de fantasia, né? Então a lenda da Vitória Régia surgiu a partir de uma paixão da Índia com a lua, né? Então ela viu a lua refletida na água e ela mergulhou e virou uma Vitória Régia, uma planta, né? Então vamos aqui para a lenda de hoje. Como nasceu o rio Amazonas? A lua apaixonou-se pelo sol e, apaixonada como estava, queria casar com ele. Mas, se o casamento acontecesse, o sol aqueceria tanto, que queimaria todas as coisas existentes. O mundo seria destruído e as lágrimas da lua inundariam a terra. Assim, eles não puderam se casar e cada um foi para um lado. A lua, muito triste, chorou um dia inteiro e as suas lágrimas correram pela terra, buscando o mar. Só que o mar não recebeu as lágrimas da lua e elas tiveram de voltar, mas não conseguiram voltar para as montanhas de onde tinham descido. Mas elas desceram mais uma vez e foram se unindo numa imensa correnteza d'água, formando assim o caudaloso rio Amazonas, todo enfeitado de vitórias régias. Então, como foi que a lua se apaixonou pelo sol, gente? Ela queria casar com ele, né? E por que que ela não conseguiu casar-se com ele? Porque ela queimaria todas as coisas existentes, né? O mundo acabaria destruído, né? Porque ela ficaria tão quente, que queimaria todas as coisas, de tão apaixonada. E aí o que foi que aconteceu? Como foi que surgiu o rio Amazonas? Como foi que surgiu o rio Amazonas? A lua, as lágrimas da lua inundaram a terra, né? Porque a lua ficou muito triste, porque não pôde casar com o sol. Então vamos lá aqui, ó, para a atividade. A lua e o sol não puderam se casar por quê? Nessa questão aqui você vai marcar duas, certo? São duas questões corretas. Por que que a lua e o sol não puderam se casar? Porque o sol poderia aquecer demais e queimar todas as coisas que existem, que nós acabamos de falar, né? A lua iria chorar e suas lágrimas inundariam a terra. O sol não deixaria mais a lua aparecer no céu. Então, vocês marcam duas questões. O pontinho, vamos lá para o pontinho. Esse pontinho aqui.
Por que o Sol e a Lua agiriam dessa maneira se o casamento acontecesse? Então, essa questão aqui vocês não vão responder, certo? A resposta dessa questão ela já está aqui, ó, nesse quadrinho da segunda questão, certo? Então, vamos lá aqui, ó. Por que o Sol e a Lua agiriam dessa maneira se o casamento acontecesse? Mas, se o casamento acontecesse, o Sol aqueceria tanto, que queimaria todas as coisas existentes e o mundo seria destruído e as lágrimas da Lua inundariam a terra. Observe as palavras que estão destacadas no quadro. Quais são as palavras que estão destacadas? Tanto, tanto. Tanto, tanto. Essas duas palavras que estão destacadas no trecho. A repetição dessas palavras reforça alguma ideia do texto? Sim, né, gente? Por que que o autor escreveu tanto duas vezes? Né? Porque ele queria mostrar para o leitor a intensidade. Tanto é como se a gente dissesse assim, muito. Então, o autor usou essas duas palavras para mostrar para nós que estamos lendo, né, a intensidade, né? A intensidade de quê? De que o Sol se aqueceria tanto que queimaria todas as coisas. Então, é explicado, não precisa responder nem no caderno e nem no livro. Terceira questão: qual foi a reação da Lua ao saber que não haveria casamento? Qual foi a reação da Lua ao saber que não haveria casamento? Aí você vai e volta lá no texto, certo? Vamos pesquisar um pouquinho. Essa aqui é a terceira questão. Quarta questão. A lenda conta que as lágrimas da Lua formaram o caudaloso rio Amazonas. Assinale o que você acha que é caudaloso. O que é caudaloso? Que possui uma corrente de água bem fraca ou que possui uma corrente de água muito forte e intensa? E aí você marca a resposta correta. E a quinta questão, você conhece o rio Amazonas? O que sabe sobre ele? Né? Nós conhecemos através de imagens, né, que a gente vê no livro de geografia, ou a gente vê na televisão, né? O que você sabe sobre ele? Então, o que é que eu vou fazer? Vou postar um vídeo, certo? Do rio Amazonas para você conhecer um pouco sobre ele, tá bom? Então, essa questão aqui não precisa responder nem no livro e nem no caderno. Eu vou postar o vídeo para vocês assistirem. Tá bom, meus amores? Olha aqui a tia. Um beijo, meus amores. Até a próxima aula.